Existe um momento silencioso na vida em que tudo parece perder o encaixe habitual. A rotina continua acontecendo, as responsabilidades seguem presentes, as relações permanecem, porém algo interno começa a se deslocar. Uma percepção sutil surge como uma fissura naquilo que antes parecia sólido, e então nasce a pergunta que não pode mais ser ignorada: por que estou aqui? Essa pergunta não é intelectual. Ela não nasce da curiosidade superficial, tampouco do acúmulo de informação. Ela emerge quando a consciência começa a se expandir além das camadas condicionadas da existência. É um chamado, um movimento interno que indica que a vida, da forma como vinha sendo percebida, já não sustenta a profundidade do que se começa a sentir. A maioria das pessoas não chega a esse ponto. Vivem dentro de estruturas previamente organizadas, reproduzindo padrões herdados, seguindo trajetórias socialmente aceitas, buscando segurança, prazer e reconhecimento. Nada disso é errado, contudo, permanece na superfície da experiência. A pergunta sobre o sentido da existência exige outro tipo de presença, exige ruptura. Quando essa ruptura acontece, o indivíduo deixa de ser apenas alguém vivendo uma vida e passa a se tornar alguém observando a própria existência. Esse deslocamento é decisivo. A partir dele, a vida deixa de ser apenas uma sequência de eventos e passa a ser um campo de investigação. A ciência, ao longo dos séculos, revelou aspectos fundamentais da realidade física. Compreendemos estruturas, sistemas, mecanismos, padrões biológicos e leis que organizam o universo material. Entretanto, quando a investigação alcança a consciência, entramos em um território que ainda escapa às explicações completas. Existe atividade cerebral, existem correlações neurais, porém permanece um mistério central. Quem é aquele que experiencia tudo isso? Pensamentos surgem, emoções atravessam, o corpo responde, a mente interpreta. Ainda assim, existe algo que observa tudo isso acontecer. Essa instância observadora não se confunde com aquilo que é observado. Ela permanece enquanto conteúdos internos se transformam continuamente. Essa constância silenciosa é aquilo que diversas tradições reconheceram como a dimensão essencial do ser. Chamar essa dimensão de alma é apenas uma tentativa de nomear algo que, em essência, não se limita à linguagem. Não se trata de um conceito religioso necessariamente, tampouco de uma crença imposta. Trata-se de uma experiência direta que pode ser percebida quando há atenção suficiente. Se essa dimensão existe, então a vida não pode ser reduzida apenas a um fenômeno biológico. Surge, portanto, uma implicação inevitável. A existência pode estar relacionada a um processo maior do que simplesmente nascer, sobreviver e morrer. Diversas tradições filosóficas e espirituais apontaram para a ideia de que a vida é um campo de desenvolvimento da consciência. Essa perspectiva não afirma respostas absolutas, embora sugira uma leitura coerente da experiência humana. A existência passa a ser compreendida como um processo de refinamento interno, no qual cada vivência atua como elemento formador, observando com honestidade. Torna-se evidente que as experiências mais transformadoras raramente são aquelas que oferecem conforto contínuo. Momentos de ruptura, perda, frustração e conflito frequentemente provocam mudanças profundas, não por serem desejáveis, e sim porque desorganizam estruturas internas rígidas. Quando uma estrutura interna se rompe, algo novo pode emergir, como uma percepção mais ampla, uma compreensão mais profunda e uma relação mais consciente com a realidade. Sob essa ótica, os acontecimentos deixam de ser interpretados apenas como agradáveis ou desagradáveis e passam a ser compreendidos como funcionais dentro de um processo maior. Essa leitura exige maturidade. Existe um risco real de distorção quando se tenta atribuir sentido a tudo de forma ingênua
ou fantasiosa. Nem todo sofrimento é necessário. Nem toda dor carrega automaticamente um propósito elevado. A vida também contém caos, imprevisibilidade e eventos que não seguem uma lógica evidente. Ignorar isso seria uma forma de negação. Ainda assim, dentro da experiência humana, existe um padrão recorrente. Aquilo que é integrado com consciência tende a gerar transformação. Aquilo que é evitado ou reprimido tende a se repetir. Esse mecanismo revela algo importante sobre a jornada interna. A repetição de padrões não ocorre por acaso. Relações semelhantes, conflitos recorrentes, emoções que se repetem em contextos diferentes apontam para conteúdos internos não compreendidos. A vida, nesse sentido, funciona como um espelho, não no sentido simplista de que tudo é projeção, mas sim no sentido de que a experiência constantemente revela aspectos que ainda não foram vistos com clareza. A jornada da alma, se considerada sob uma perspectiva mais sóbria, não é uma narrativa de grandiosidade espiritual. Não envolve a ideia de indivíduos especiais com destinos extraordinários. Essa visão, embora sedutora, frequentemente fortalece o ego em vez de dissolvê-lo. A verdadeira jornada é mais silenciosa e mais exigente. Ela envolve responsabilidade, envolve a capacidade de olhar para si mesmo sem distorções, sem autoengano, sem necessidade constante de validação, envolve reconhecer limitações, padrões inconscientes, medos e mecanismos de defesa. Esse processo não é confortável, em muitos momentos é desafiador. No entanto, é justamente nesse confronto com a própria estrutura interna que ocorre o amadurecimento da consciência. Nesse contexto, despertar não significa adquirir poderes, acessar realidades ocultas ou se afastar do mundo. Significa tornar-se progressivamente mais lúcido, mais presente, mais consciente das próprias escolhas, reações e padrões. A maior parte da humanidade opera em um estado de automatismo, pensamentos condicionados, respostas emocionais previsíveis, comportamentos repetitivos. Isso não ocorre por falha moral, e sim por ausência de consciência. O automatismo é o estado inicial. A jornada começa quando esse automatismo é percebido. Quando alguém reconhece que está vivendo de forma reativa, algo se abre. Surge a possibilidade de escolha. E escolha consciente é um dos elementos mais fundamentais do desenvolvimento interno. A partir desse ponto, a vida cotidiana se transforma em campo de prática. Não é necessário isolamento, não é necessário afastamento da realidade. Pelo contrário, é na relação com o mundo que a consciência se desenvolve. Cada interação revela algo. Cada conflito aponta para um limite. Cada emoção intensa indica um ponto de atenção. Cada decisão carrega implicações internas. A espiritualidade, quando compreendida de forma madura, não se separa da vida. Ela se manifesta na forma como se vive, na qualidade da atenção, na integridade das ações e na responsabilidade pelas próprias escolhas. Existe, no entanto, uma distorção comum que precisa ser observada com cuidado. A tendência de transformar a jornada da consciência em um caminho de fuga. Fuga da dor, fuga da responsabilidade, fuga da realidade concreta. Essa distorção cria uma espiritualidade ilusória, desconectada da vida real. Quando isso acontece, o indivíduo passa a buscar experiências elevadas enquanto evita lidar com aquilo que realmente precisa ser integrado. Essa divisão gera conflito interno e impede o amadurecimento genuíno. A integração é inevitável para quem deseja avançar. Não existe crescimento real sem atravessar as próprias sombras. Não existe expansão de consciência sem confronto com aquilo que ainda está inconsciente. A jornada da alma, portanto, não aponta para fora. Ela aponta para dentro. E esse movimento interno reflete diretamente na forma como se vive externamente. Com o desenvolvimento da consciência,
a relação com a vida se transforma. O que antes era interpretado de maneira reativa passa a ser observado com mais clareza. O que antes gerava identificação total passa a ser visto com certo distanciamento. Esse distanciamento não é indiferença, trata-se de lucidez, a capacidade de perceber sem ser completamente absorvido pela experiência. Essa qualidade de presença modifica profundamente a forma de viver. As escolhas se tornam mais conscientes, as relações se tornam mais autênticas e a percepção da realidade se amplia. Ainda assim, a jornada não se torna linear. Não existe um ponto final em que tudo se resolve definitivamente. O processo é contínuo. Sempre existem novos níveis de compreensão, novas camadas a serem integradas, novas formas de perceber a existência. Essa característica impede que a jornada se torne uma busca por perfeição. Não se trata de alcançar um estado idealizado. Trata-se de aprofundar a consciência ao longo do caminho. A pergunta inicial do porquê estamos aqui talvez não tenha uma resposta única e definitiva. Qualquer resposta fechada corre o risco de se tornar limitada diante da complexidade da existência. No entanto, é possível reconhecer algo essencial. A vida oferece a possibilidade de consciência, de perceber, compreender, aprender e transformar. Essa possibilidade por si só já carrega um valor imenso. Talvez o sentido não esteja em uma explicação final, e sim na forma como cada indivíduo se relaciona com a própria existência. Viver sem questionar é uma possibilidade. Viver buscando compreender é outra completamente diferente. A jornada da alma pode ser entendida, então, como a passagem do automatismo para a consciência, da inconsciência para a presença, da repetição para a escolha. Esse movimento não depende de crenças específicas, nem de sistemas fechados. Ele depende da disposição em olhar, em perceber, em sustentar a verdade da própria experiência. E isso exige coragem, porque ver com clareza implica abandonar ilusões, abrir mão de narrativas confortáveis e assumir responsabilidade pela própria vida. Ainda assim, é nesse processo que algo se revela, uma forma mais íntegra de existir, uma relação mais verdadeira com a realidade, uma consciência que não depende de respostas prontas, porque está ancorada na própria experiência direta. Talvez estejamos aqui não para cumprir um roteiro pré-definido, nem para alcançar um destino específico, e sim para desenvolver a capacidade de estar conscientes dentro da própria existência. Se isso for verdade, então, cada parte desse processo, cada momento, escolha e experiência importa. A vida deixa de ser apenas passagem do tempo, ela se torna caminho. E caminhar com consciência talvez seja, em si, a resposta mais honesta que podemos sustentar. Paz e luz a todos.